Bom dia. Tudo bem, Janderson? Vamos aguardar os outros colegas para a gente começar. Deixa eu providenciar aqui logo o. Bom dia. Bom dia. Deixa eu providenciar aqui o slide. Nós acabamos bioética, não foi, Janderson? Lembra? Acabamos. Nós vamos agora a dieta em suas influências. Lembro que eu passei para vocês Sim. lerem logo o slide, né? Isso. Perdão. Vamos aguardar um pouquinho os colegas chegarem, né? A gente ainda tem 9 minutos para o horário mesmo, né? Então a gente vai esperando todo mundo entrar, tá bom? Certo. Conversar um pouquinho sem compromisso, só um bate-papo. Claro. Dona Lili, por favor. Tá bom, vem aqui.
falou que Fabi tá com problema em casa. Bom dia. Eu tô vendo que tem um bocado de gente saindo da sala. Pelo amor de Deus, pode voltar. Bora começar. Olha, meus amores, bom dia, né? A tela já está compartilhada. Eu gosto desse link dessa aula porque eu não preciso ficar autorizando, vocês vão entrando automaticamente. Eu queria pedir a colaboração de vocês hoje, porque estão escutando a minha voz. Ontem eu dei aula de 7h30 da manhã até 1h30, aí depois voltei 3 horas, né? E dei aula até 9h30 e eu tô rouca, tô com tosse. Então eu gostaria que a gente fosse sequente, uma sequência, para eu poder acabar logo o nosso conteúdo de hoje. Que vocês me ajudem, não deixem eu ficar perguntando muito por vocês, tá? Sejam participativos para a gente poder seguir, porque eu tô com dor de garganta. Bora começar, meus amores? Tudo bem, professora. Tudo bem? Então tá, deixa eu minimizar o rostinho de vocês aqui. Então bora lá. A gente ficou, né, de trabalhar. Vocês conseguiram ler? Eu acho que eu não me lembro se eu postei, porque fiquei gripada.
E Desculpa, professora, sua voz falhou. Você pode repetir mais uma vez? isso. É porque tá falhando mesmo. Além de a gente ter alguns problemas de internet, mas eu acho que é com vocês, porque muitos não têm, né? É que a gente vai seguir só no conteúdo. Eu não falei nada de tão importante. Eu só pedi desculpa por eu estar rouca. A minha Estão ouvindo direitinho? Sim, professora. Então tá. Vamos lá. A gente vai trabalhar o papel. Hoje a gente já saiu, né? A gente já saiu daquele campo. Vocês já entenderam como é que funciona, né? O sistema, já entenderam, né? Um pouco de OSP, porque eu preciso introduzi-los para que vocês estejam aptos lá para a saúde coletiva e também para o estágio no próximo semestre, né? E aí a gente vai agora entrar no conteúdo propriamente dito de OSP, tá? De OSP 3, para a gente começar, então, a elaborar, começar na ideação, o aprendizado de vocês, tá? E a gente vai falar hoje de dieta. Vocês vão ver que é uma aula muito parecida com a aula de cariologia. O professor André deve falar muito isso com vocês, que uma hora a gente fala, vocês acham que é cariologia, outra hora acha que é OSP, mas não se preocupem, porque quanto mais informações tiverem, nunca vai ser o suficiente, tá? Vocês nunca vão se bastar. Então, hoje, a gente vai falar do papel da dieta na saúde bucal. Será que existe alguma relação da dieta com a saúde bucal? Professora, Diga. a senhora compartilhou algum slide com a gente? Aonde? Aqui na tela, porque para mim não tá aparecendo nada. Não tá. Tá, deixa eu ver Não. aqui. Deixa eu ver. Desculpa, meus amores. Pensei que eu já tivesse compartilhado. Agora. Foi? Deixa eu Agora voltar. sim, foi. Tá. Deixa eu voltar, meus amores. Desculpa. Eu tô até com febre, eu acho. Professora, É, cuidado. eu pedi para desligarem que o ar-condicionado, meninos. Professora, você já tá com frio? Eu digo, eu tô com frio. Mas não se preocupem que certamente que não é Covid, é porque falei muito ontem. Falei muito, e aí sem hidratar, já viu, né? Então, bora lá, tá aqui o nosso slide. A gente vai falar sobre o papel da dieta na saúde bucal, né? Nós vamos, então, seguir no acúmulo do nosso aprendizado, né? E aí, a gente precisa saber o seguinte, existe interferência da dieta na saúde bucal das pessoas ou não? É uma resposta seca, sim ou não? Sim. Sim, existe, né? Existe de maneira, a influência dela é direta, é indireta. A influência dela é pré-eruptiva, ela é pós-eruptiva, né? Dos dentes. Então, a alimentação, né? A dieta, eu não gosto de falar muito de alimentação, mas eu gosto de falar de dieta, tá? A dieta, ela está intimamente relacionada com a saúde bucal das pessoas, tá bom? E aí eu quero que vocês me respondam. Existe diferença entre alimentação, nutrição e dieta? Sim, professora. Sim, vamos lá. Qual é a diferença que existe? Bora tentar diferenciar? Eu acho que na parte de alimentação tem tanto a alimentação boa, tanto também a parte ruim da alimentação. Uhum. A alimentação, ela é o que a gente ingere, Sim. De manhã eu vi. né? No... A nutrição, ela é o que é processado, ou seja, o que eu ingiro, a forma que ela é processada. E a dieta, ela é o hábito, é o que eu como, a forma que eu como, a hora que eu como é que é processado, essa é a dieta. Tá bom? Bora lá. A alimentação, já falei para vocês que eu amo esse slide, né? Na hora que eu estava falando para vocês. Eu amo esse slide aqui. A alimentação, ela é a fonte primordial de obtenção e atendimento das necessidades biológicas de energia. Quando a gente se alimenta, a gente não se preocupa se a gente está se nutrindo ou não. A gente quer saciar, né? A gente está imbuído do ensejo de introduzir,
o alimento dentro do seu organismo, né? A questão desse alimento ser nutritivo já é outra coisa, tá bom? Então, a alimentação é o processo voluntário e consciente, influenciado por fatores culturais, econômicos e psicológicos, tá bom? Aí eu sempre coloco, eu gosto de colocar aqui em caixa alta para vocês pensarem. Voluntário, né? Porque sou eu que me alimento, ou é a criança, aí tá. Voluntário porque eu vou lá e me alimento. E consciente porque eu sei que eu estou comendo, né? Eu sei que eu estou me alimentando. Mas existem duas situações aqui. E o paciente acamado que ele está sendo alimentado, ele está sendo consciente? É voluntário? E a criança, que não tem o poder de escolha da sua alimentação, é voluntário? É consciente? Mas não se preocupem porque isso é um questionamento da minha cabeça, é porque eu sou chata, entendeu? Sou eu que faço. Quando eu pego uma definição, eu sempre questiono o que esse autor definiu. Porque se eu for levar em consideração a criança, não é voluntária, né? Ela não tem volição própria, é a gente que manda na criança, né? Tá bom? Sim, verdade. Né? A gente que manda na criança. E com relação ao acamado, tá? É diferente daquele que está entubado. O entubado, ele não está se alimentando, ele está se nutrindo. Por isso que são aquelas alimentações especiais, né? Então, essa é a alimentação. A nutrição são os processos mecânicos e bioquímicos de simplificação dos alimentos e aproveitamento do organismo, tá? Então, a nutrição, ela está relacionada ao que a gente come, né? Mas a qualidade do que a gente come. Nem todo alimento é nutritivo. Nem toda nutrição é alimento. Copiado? A gente pode comer uma ração, a gente pode comer um comprimido, a gente pode adentrar, né, no nosso trato um comprimido de vitamina, né? E ele não é alimento, mas ele é nutrição. Certo? Olha só. Né? Então, aqui é o mecanismo de anabolismo e catabolismo que forma o metabolismo. Isso a gente estudou lá em biologia. Tá bom? E a dieta por isso que eu disse para vocês que eu gosto de falar de dieta, né? São os hábitos alimentares individuais. Cada cultura costuma caracterizar-se por dietas particulares. Bora falar de dietas particulares. Os chineses, que fizeram aí essa pandemia mundial de estar comendo morcego, estar comendo macaco, estar comendo tudo. Né? Sim, verdade, professora. Tá? Então, a dieta, ela é influenciada, como é que eu posso dizer? Ela é como se ela fosse a identidade alimentar do ser humano, né? A gente vai no nutricionista, no nutrólogo, ele monta uma dieta para ti. O bom nutricionista e nutrólogo, ele monta uma dieta para ti, né? Por isso que é muito falho esses sistemas quando a gente vê na coletividade, aí tu vai na internet, tu pega uma dieta comum e tal, mas não funcionou para fulano, não funcionou para Beltrano, porque eu tenho que levar em consideração o que é da pessoa, né? É individual, é como se fosse uma identidade, né? Uma digital, tá bom? Então, regime alimentar ou cota habitual de alimentos sólidos e líquidos que uma pessoa ingere. A dieta, ela foi muito classificada, ela foi muito definida como, vou fazer uma dieta para emagrecer, contando calorias, né? O que a gente ingeria. Só que a dieta, ela é muito mais do que somente um plano, né, de emagrecimento, ou de engorda, ou de ganho de massa magra, ou uma coisa. A dieta, ela é todo o hábito da pessoa de alimentação e nutrição, tá bom? A tipificação, qualidade e frequência de ingestão de alimentos, tá? Então, olha só. A gente precisa relacionar, já que a gente já entendeu alimentação, nutrição e dieta, a gente precisa saber qual é a relação, tá? Desses fatores, desses elementos com o fator cárie. Tá bom? Em alguns momentos, elas são contra ou elas são a favor. A favor.
tá? Nós podemos lembrar, vocês já deram cariologia, estão andando com o André? Estamos estudando. Estão estudando. Então, o André vai falar para vocês, o professor vai falar para vocês de alimentos cariogênicos e alimentos cariostáticos. Já falou? Não, ainda não. Não, né? Mas ele vai falar, tá bom? Sobre os Certo. alimentos cariogênicos e alimentos cariostáticos. Por quê? Porque eles estão inseridos na nossa dieta. E são eles que determinam, juntamente com... Ele vai falar sobre a tríade de Kish, né? Que a doença cárie, ela é uma doença multifatorial que está relacionada ao hospedeiro, a resposta do hospedeiro, está relacionada ao tipo de alimentação, nutrição e dieta, a frequência de ingestão e o tempo, tá? Ó, tá aqui, ó. Então, quando a gente fala do hospedeiro, a gente está relacionado, a gente está se referindo à suscetibilidade que ele tem. Qual é a probabilidade? Esse indivíduo ele é mais propenso a ter isso do que ter aquilo. Vocês sabem o conceito de suscetibilidade? Ou não? Não sei, professora. Não sabe? Alguém sabe? Não sei, professora. Eu não sei também. Não sabe? Oba, então tá, Não. vou falar. Suscetibilidade é um conceito que está relacionado à probabilidade, né? E tá assim, aos riscos os quais os indivíduos, ou um indivíduo, ou um grupo de indivíduos, está exposto, aos riscos que ele está exposto, tá? Isso, e ele te traz uma ideia de probabilidade de ocorrência, de evento. É um conceito muito utilizado, é um conceito que a gente utiliza muito dentro de, perdão, que a gente utiliza muito dentro de bioestatística. Quando a gente vai fazer as estatísticas em saúde, a gente usa muito a suscetibilidade, tá? Que é o risco o qual aquele indivíduo ou grupo de indivíduos está exposto, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Em famílias onde tem casos de diabetes. Vou dar o exemplo da minha família. A minha família, materna e paterna, o caboclo disse ambas as duas, elas têm, eu trago avô e avó diabéticos, tá? Os meus avós, tanto do lado, mais os do lado de mãe, né? Do lado de pai, só a avó, são diabéticos. Então, os membros da minha família estão suscetíveis ou não ao evento diabetes? Sim. Sim, né? Então, a minha suscetibilidade, a probabilidade que eu, Maíra Rola, tenho de desenvolver, de estar exposta ao risco do diabetes é maior do que, de repente, a de vocês que não têm casos na família. Não quer dizer que vocês não venham a desenvolver. Só quer dizer que a minha suscetibilidade é maior. Certo? Entenderam o conceito? Sim. Tá. Sim, Então, aí professora. a gente vai aplicar a suscetibilidade à cárie. Um paciente, olha aqui, eu coloquei aqui diabetes e hipertensão, né? Coloquei pacientes diabéticos e hipertensos, por exemplo. Eles são mais suscetíveis ao acometimento de doenças de saúde bucal em função da doença de base que eles têm. Por quê? Porque eles fazem uso de muitas medicações, aí vocês vão aprender que determinadas medicações promovem a xerostomia, que é a redução do fluxo salivar. Já escutaram isso com a Gigi? Professora Girlene? Mas vocês vão aprender, tá? Então, a utilização de alguns remédios que são de controle da doença tem manifestações na cavidade bucal, que tornam o hospedeiro mais suscetível aos acometimentos de saúde bucal, tá? Como a xerostomia, né? Como a redução do número de anticorpos presente no suco gengival, que combate a introdução de bactérias para dentro do periodonto, que vão causar a periodontite, a gengivite e depois a periodontite.
Tá bom? Então, além da suscetibilidade do hospedeiro, outra variável e fator que é determinante preponderante para o acometimento do evento cárie é a dieta, que a gente já conversou, tá? Ou seja, o que eu como, a hora que eu como, o tempo e a frequência que eu como também tem influência no meu fator cárie. Outro fator é o micro-organismo, ou seja, se eu tenho uma placa bacteriana muito virulenta, né? Olha, se eu tenho uma placa bacteriana muito comum, muito característica para acúmulo de tártaro ou de periodontite, gengivite, periodontite ou não, se eu tenho uma mais suscetível de Streptococcus mutans. Deram em microbiologia já? Todos esses fatores em função do tempo é que vão determinar a cárie, que vão causar e vão instalar a doença cárie. Entenderam até aqui, meus amores? Sim. Entenderam, né? Eu já tomei água, mas minha garganta chega a estar seca. Então, a gente já começou a compreender, aqui a gente vai falar, depois a gente vai falar de outros elementos, mas aqui a gente vai falar sobre a alimentação, tá? Olha. E aí a gente vai conversar, então, será que vocês conseguem saber se existe diferença, né, da dieta, se existe diferença desses elementos? Se o dente já está na cavidade bucal e rompido, já erupcionou ou não, tem diferença? Importa ou não? O que eu como quando eu estou grávida do meu bebê, né? O uso do flúor quando eu estou grávida do meu bebê. Esse bebê, quando ele nasce, que ele ainda não tem dente, o que ele come, né? Está em formação ainda os dentes dele. O que ele se Sim, alimenta. professora, influencia, sim. Influencia, né? Então, a gente vai dividir didaticamente a dieta, a influência da dieta, tanto no período pré-eruptivo, quanto no período pós-eruptivo. Certo? Certo. Então, alguém já estudaram isso aqui com a Girlene? Fase de campânula, fase de já? Já. Já estudamos. E lembram? Professor, deixa eu te perguntar uma coisa. A senhora falou sobre a questão de quando a mulher está grávida e tal. A questão de remédio também influencia? Sim. Existem alguns remédios que são teratogênicos e eles incidem na formação do esmalte, a melogênese. Tá? Mas isso é algo que vocês vão trabalhar mais especificamente nas aulas da Clarice. Tá? Quando vocês forem alunos da tia Clarissa, vocês vão trabalhar muito bem isso. Ela fala muito bem sobre isso em odontopediatria. Tá bom? Porque se a gente ficar, se eu for estender esse assunto aqui, eu vou dar cariologia para vocês e não é o meu objetivo. Tá? Tá bom, Então, professora. no período pré-nutritivo, desculpa, no período pré-eruptivo, tá? A nutrição, ela tem efeito sistêmico, ela não tem efeito direto no dente, tá? Então, a nutrição, ela vai interferir na odontogênese, nessa fase aqui de formação do germe dentinário. Tá bom? A falta de algumas vitaminas como A, D e C. Olha, doenças como anorexia, abuso de substâncias, álcool, drogas e diabetes também vão interferir lá. Tá? Olha aqui, acabei de falar. Tá? Então, aqui também poderia, quando a gente fala drogas, gente, a gente também está falando de medicações, tá? Então, a gente tem a ocorrência de alguns erros de formação de esmalte no período pré-eruptivo em função da nutrição, tá? Que é a hipoplasia de esmalte e a melogênese imperfecta.
que é quando, nesse período aqui, quando o dentinho está nesse período aqui de formação, tá? Olha aqui. É o B, tá? Fase de botão, notando-se diferenciação do órgão, do esmalte do dente. 7ª semana de vida intrauterina. Às vezes a mulher ainda nem descobriu que está grávida. Tá bom? Então, olha aqui. Nesse período do desenvolvimento do germe dentário, é que a nutrição tem influência. Certo? Olha. Aqui nós estamos diante. Ao lado direito, aqui nós temos a hipoplasia de esmalte. Tá? E do lado esquerdo, nós temos a amelogênese imperfecta. Tá bom? Então, esses acometimentos, esses eventos, são eventos que estão relacionados à influência da nutrição no período pré-eruptivo, na formação do esmalte, na formação do dentinho. Então, lá na vida intrauterina, né, a mamãezinha teve alguma complicação, ou teve um problema nutricional, ou fez o uso de alguma substância, né, que interferiu na formação do esmalte dentinário. Já viram alguma criança assim, alguma pessoa assim? Ainda não. Tá? Mas vai ser comum, vocês vão pegar muitos casos assim, não é raro não. Tá? Não é raro. Tá bom? E aí, aqui ó, não cariogênicos, que são determinados como cariostáticos, e os cariogênicos, tá? Já a dieta, ela tem influência no período pós-eruptivo. O dente já está formado. Então, se ele já está formado, eu não posso mais interferir nada nele. Eu só vou interferir agora no que ele vai receber na parte de fora dele, no que ele já está formado. O ataque que ele vai receber. Então, o efeito é local direto. Certo? Então, a nutrição, ela interfere no período pré-eruptivo e a dieta no período pós-eruptivo. Certo? Ok? E aqui, a gente vai passar para entender como é que a dieta, né, ela influencia, como é que ela acomete. Ai, gente, eu tô com muita dor de garganta. Como é que ela interfere nesse período pós-eruptivo, tá bom? Então, vocês já escutaram isso aqui em cariologia, processo des-re. Professora, mas por que a alimentação ela é pré-eruptiva, no caso? Bora voltar. Vou voltar. Tá, obrigada. Olha só. Não é a alimentação, é a nutrição. Tá? Ah, é porque a senhora falou no antigo que era tipo alimentação pré e dieta pós. Aí isso que eu não entendi. Não, nutrição, tá? Porque nem sempre você está se nutrindo. Às vezes você está se alimentando, mas não está se nutrindo. E é o que acontece nessa fase. Eu acabei de dizer que a mulher, na 7ª semana, é quando há diferenciação do órgão do esmalte. Então, na 7ª semana, você tá com 1 mês e meio de gestação. Muitas vezes a mulher ainda nem sabe que está grávida. Então, ela não está preocupada ainda com a nutrição dela, ela só está se alimentando. É aquela fase em que está enjoando, é aquela fase em que ela está desejando doce, doce, doce. Ela está desejando manga verde com sal. Ela está desejando está desejando comer barro, sabonete. Então, ela nem sabe ainda que ela está grávida, então ela não pode... Basicamente, ela pode não estar imbuída ainda do processo de nutrição, a importância que tem de levar os nutrientes para a formação do bebê, certo? Então, por isso que ela tem interferência no período pré-eruptivo. Ficou claro? Ficou, professora. Tá bom. E aí, já a dieta, ela tem influência no período pós-eruptivo, porque a dieta são os hábitos, né? Aquela cultura, o que o indivíduo, qual é o RG dele com relação à alimentação e nutrição, certo? Então, a dieta vai interferir no período pós-eruptivo.
tá? E aí a gente vai, eu perguntei para vocês se vocês já viram esse termo. Já viram esse termo? Desre. Eu já vi, mas eu não tô lembrada. Mas Tá nada me é lembrado. estranho. Tá bom. Então, bora ler aqui. O que que a gente tem? Bora entender como é que acontece a lesão de cárie, tá? A gente vai aprender, vai entender como é que acontece. Então, o indivíduo, ele faz o uso, né? A gente se alimenta, tá? E aí, na dieta desse colega, ela é rica em refrigerante, ela é rica em açúcar, né? E aí, o dente está lá dentro da cavidade bucal. Peraí. Voltou? Voltou, Tá. professora. Voltou. Tá. Então, é a internet. O dente está lá. Olha aqui esse carinha bem aqui que está esperando. Quem é esse cara? Streptococcus mutans. Tá? Os micro-organismos que são causadores da cárie são Streptococcus mutans e lactobacillus. Tá? E aí, ele está lá na cavidade bucal, porque da feita que está comprovado cientificamente que a partir do momento em que você tem a erupção do primeiro dente, você já tem a colonização de Streptococcus mutans e lactobacillus na cavidade. Tá bom? Então, ele vive em simbiose com a gente. Os micro-organismos da cavidade bucal, eles estão lá para viver em simbiose conosco. Nós é que promovemos o desequilíbrio do meio e vamos estar prejudicando a nossa saúde bucal. Tá bom? Então, ele está lá. Então, o que acontece? Quando esse indivíduo faz a ingestão desses alimentos, ele promove a acidificação do meio. Tá? A saliva e a boca, as superfícies dentinárias, começam a ficar ácidas. Tá? Elas ficam ácidas. Nessa condição ácida, esses micro-organismos se proliferam, se reproduzem, tá? E eles então começam a se alimentar desses resíduos aqui alimentares que ficam sobre a superfície dos dentes. Tá bom? Vocês sabem muito bem que as bactérias, elas não produzem seus próprios alimentos, não é verdade? Elas são comensais. Então, elas precisam do substrato para poderem completarem os seus ciclos de vida. Então, elas estão aqui se alimentando do açúcar que eu ingeri e que ficou depositado na minha superfície dentinária. E depois que elas se alimentam desse açúcar, elas vão produzir os seus dejetos. Elas vão defecar, né? Elas vão soltar sobre a superfície dentinária os seus dejetos. E esses dejetos bacterianos são ácidos. E são eles que promovem a agressão do esmalte, olha. Tá vendo? Ok? Estão entendendo até aqui? Então, Sim, nesse momento, a gente acaba com a ideia de que é a bactéria que come o esmalte do dente. Não é. Ela simplesmente dejeta os seus dejetos biológicos, que são ácidos e promovem o ataque ácido no esmalte dentinário. Certo? Porém, esse mecanismo, esse ciclo, ele é combatido fisiologicamente pela nossa saliva, tá? Então, o que acontece? Vamos supor que eu tomei meu café da manhã e aí eu não deu tempo de escovar o dente, né? Então, lá ficou o açúcar na minha boca. E aí, eu como lá e a bactéria, depois de 20 minutos, 30 minutos, ela começa, então, a se alimentar e a dejetar. Ela começa a transformar a minha boca num pH ácido. Já está desfavorável para o meu esmalte. Eu começo o processo de desmineralização do esmalte. Tá? Então, a bactéria começa, ela dejeta lá
ela defeca, vou falar no português grosso modo, ela defeca lá e começa a agredir o meu esmalte. Mas eu tenho dentro da minha cavidade bucal um líquido precioso que é a saliva, né? Que vocês vão aprender em cariologia, que contém íons de cálcio, íons flúor, né? E que ele fisiologicamente vai tentar reequilibrar o pH da minha boca, tá? Então, a saliva sozinha combate lá, né? Ela vai salivando e ela vai equilibrando novamente o pH. E quando ela reequilibra o pH, ela começa então o processo natural, fisiológico de remineralização. Tá? Então, ela para a ação, ela bloqueia, ela neutraliza o pH da boca e ela inibe a ação dos ácidos liberados pelas bactérias sob o esmalte. Tá bom? E aí nós temos, então, o processo DES-RE. A desmineralização causada pela acidificação do meio e o processo de remineralização fisiológico gerado pela saliva, tá? Que equaciona e reequilibra o meio. Olha, tá bom? Então, todo o tempo a nossa saliva fica nessa busca. Essa busca incessante de combater o processo de desmineralização. Alguém aqui, aí entra o nosso raciocínio. Alguém aqui para de salivar? Não. Fisiologicamente, normalmente, não. Em condições normais, não. Mas a gente não tem aqueles pacientes que fazem uso de medicação e eles têm xerostomia? Então, é aí que mora, tá? É aí que mora o risco e é o aumento da suscetibilidade que esse paciente tem às doenças de saúde bucal. Tá bom? Entenderam aqui como é que funciona de maneira fisiológica? Poxa, Maíra, mas se tu estás me dizendo que a nossa própria saliva faz isso, né? A isso aqui eu chamo, deixa eu passar o slide. A isso aqui eu chamo de propriedade tampão da saliva. Vocês vão rever isso aqui tudinho com o André, tá? Esse efeito, esse poder que a saliva tem, esse poder que ela tem de remineralizar, de ir até a cavidade, de ser secretada na cavidade bucal e equacionar novamente, balancear novamente o pH, é o que a gente chama de propriedade tampão da saliva. Aqui está bem ilustradinho, olha. Adentrou na cavidade bucal, né, açúcar, né? As bactérias se alimentam desses açúcares e fermentam, produzindo os ácidos. Aí o que eu tenho? Eu tenho a acidificação do meio. O pH fica ácido. Com a acidificação do meio, o que acontece com o esmalte do meu dente? Eu tenho a desmineralização do esmalte. E a saliva, como ela está sendo secretada a todo instante na cavidade bucal, e ela, pela sua propriedade tampão, começa então a promover a remineralização do esmalte, após um determinado tempo e a adição da escovação, certo? Isso aqui é muito importante. Porém, fisiologicamente, mesmo sem a ação da escovação, eu já tenho o efeito tampão da saliva. E onde é que começa? Perdão. E onde é que está? Onde é que mora o perigo? Se a saliva consegue fazer a remineralização do meu esmalte, por que que acontece a cárie terceiro semestre? Quero que vocês, só com essa aula, consigam me responder. Alguém se arrisca? Professora, a senhora pode repetir, por favor?
O que tu queres que eu repita? Ah, sua pergunta, que falhou aqui pra mim. A pergunta, tá. Então, se eu estou dizendo para vocês, eu estou mostrando para vocês que a saliva tem a propriedade tampão, que é a de restabelecer o pH da boca, né? Ela faz com que o pH que estava ácido em função da presença, né, da produção de ácidos produzidos pelas bactérias que comeram, que se alimentaram dos açúcares, e aí ficou ácido o meio ambiente, né? Ficou ácido o meio que elas estão, que é a boca. E a saliva tem essa propriedade de equilibrar novamente o meio, e ela transforma ele no meio neutro, e ela faz a remineralização, ela deposita novamente cristais de cálcio no esmalte. Se ela faz isso, por que acontece a cárie? Onde está o problema? Professora, será que... será não? Por Vamos causa lá. da má escovação da pessoa? Olha, pode ser um fator, tá? Mas bora lá, guarda. Certo. Vai. Quem quer falar mais? Falaram Tô junto? pensando. Não, eu falei também a questão da escovação, professora, mas porque aí tá dizendo, né, após certo tempo, mais escovação. Só que a cárie não é só por conta da mais escovação, Não. tem uns outros fatores, né? Isso. Tem questão de remédio, tem Isso. questão da nossa alimentação, tem questão de Sim, tudo. Então verdade. não adianta nada a saliva ser um tampão, sendo que se a pessoa escova o dente mal, se a pessoa come muito doce, se a pessoa toma um certo tipo de antibiótico que pode trazer a cárie. Então não adianta a saliva, eu acredito que a saliva não tem a propriedade de conseguir, tipo, minimizar todos esses fatores e causar um tampão no dente que não tem a cárie. Perfeito. É isso aí. Então, aqui mora a dieta. É aqui que está o problema. Olha só. Se eu tenho isso aqui. Mas pensa, a saliva leva 30 a 40 minutos. Depois que eu como, ela leva pelo menos 30 a 40, 45 minutos para conseguir novamente reequacionar o pH. Mas, como é que nós mortais comemos? Aí agora eu vou colocar para vocês. Se alguém tem filho ou quem não tem filho ainda é adulto jovem, quem é que pega quem gosta aqui de caixa de bombom de chocolate? Eu, professora, sou viciada em doce. Eu, professora, meu Deus. Mulherada vai dizer eu. Todo amo. Não tem. A mulher que não gosta de chocolate, me desculpa, mas ela é quase não mulher. Tá? Então. Onde mora o problema? Vou dizer para vocês, tá? O problema mora na frequência. O problema, ele tá em tudo que vocês falaram, na má escovação. Ele tá no tipo do que a gente come, né? Pessoa que come muito doce, pessoa que isso. Mas os estudos comprovam atualmente, estudos atuais. Eu sou simplesmente apaixonada por cariologia. Apaixonada, porque é o campo da odontologia. Cariologia e materiais dentários são os ramos de maiores pesquisas da odontologia, tá? Nem implante, nada bate a cariologia, tá? Então, é comprovado de que você pode ter tudo, o paciente, o cliente, a pessoa, ela pode ter tudo isso. Ela pode fazer tudo isso. Mas se ela tiver o controle de uma ação que eu vou falar para vocês, ela não vai ter cárie. Sabe por quê? Presta atenção. A saliva leva quanto tempo para fazer esse processo? 35 ou 45 minutos. Mas eu, Maíra, pego uma caixa de chocolate. Eu gosto dos chocolates da Nestlé. Eu pego a caixa de chocolate e eu não como essa caixa de chocolate na mesma hora. Como? Não. Eu fico rendendo o chocolate. Eu como primeiro o Choquito, né? Aí depois eu como o Prestígio. Aí depois eu vou pro Lolo. E assim eu vou comendo. Então, aqui e ali, eu como um chocolate. Ora, se a cada 1 hora eu como o chocolate, e eu tenho que matematicamente, a minha saliva leva de 30 a 45 minutos para ela reequacionar,
O que que acontece nesses 15 minutos de diferença? Eu comi um bombom aqui, eu comi um bombom 8 horas da manhã. 8h45, eu não escovei o dente. 8h45 a minha saliva, ou eu escovei o dente, eu até deixei aqui escovação. Porque não é isso que interfere. Não é isso que interfere. Eu comi 8 horas da manhã 2 bombons de chocolate e deixei a caixa lá dentro do armário. Aí a minha saliva foi, 8h45, equacionou. Não está mais ácido o meu meio. Mas eu, bonitinha que sou, me deu vontade de comer o sonho de valsa da Lacta. E aí eu vou lá e pego o sonho de valsa e como de novo. 9 horas da manhã, ora. Há 15 minutos atrás, a minha saliva não equacionou esse meio. Aí eu vou colocar de novo o chocolate. O que vai acontecer com esse meio? Não vem de novo para esse mesmo processo? Falem. Oi. Sim, professora. Vai cair de novo no processo de acidificação do meio, não vai? Sim. Sim. E aí eu vou estar de novo promovendo desmineralização. Aí eu vou ter que ter um tempo de novo para minha saliva, mesmo na presença da escovação, fazer a remineralização do meu esmalte. Agora, confiram comigo quantos bombons tem na caixa de chocolate. Não tem menos de 20. E se eu fizer isso durante o dia todo, vocês acham que eu vou conseguir combater, mesmo com a escovação? Eu não consigo combater o processo. Porque a minha desmineralização vai ser maior do que a remineralização. Porque o meio, ele se acidifica muito mais rápido do que ele se neutraliza. Então, o que causa cárie é a frequência da desmineralização. É a quantidade de vezes ao longo do dia que eu ataco o esmalte do dente em desmineralização e eu tenho um desequilíbrio do processo de desmineralização e remineralização. E aí eu tenho a cárie. Alguém tem alguma dúvida? Não, professor. Então, no caso, quando a saliva começa a se preparar para fazer a ação de tampão, a pessoa vai lá, come de novo, Come de novo. E aí volta todo para o Volta processo. exatamente. É isso. Então, por isso que hoje em dia, com as populações, muito mais importante do que você dizer para ele escovar dente é você controlar a dieta dele, é você fazer ele entender o que causa cárie. Porque pensem comigo. Ah, Maíra, então vou resolver o problema. Eu vou pegar, eu vou comer os 20 bombons, eu vou comer um a cada hora. Eu vou comer, escovar o dente, comer, escovar o dente, comer, escovar o dente, comer, escovar o dente. Tudo bem, tu vai comer, escovar o dente, comer, escovar o dente. E o que tu vai estar fazendo com o teu esmalte do dente de tu escovar tantas vezes o teu dente? Hã? Vocês acham que o mundo já não pensou nisso? Os pesquisadores já não pensaram nisso? Já pensaram nisso. Então faz o seguinte, tu come, aí tu escova dente. Tu come, aí tu escova dente. Tu come, tu escova dente. É comprovado que mesmo pessoas que fazem isso têm cárie. Porque elas também promovem desgastes, microtrincas no esmalte. Pelo processo de atrição da escova. Das cerdas da escova. Do dentifrício abrasivo. Certo? Então, onde mora o tratamento da doença cárie? Ela é multifatorial. Mas como é que eu promovo o controle da doença? Bora? Eu não estou ouvindo ninguém falar. Evitando alimentos cariogênicos, né? Não. Eu acho que, professora, a questão, como a senhora falou,
a pessoa come e volta todo o processo. Aí a questão da escovação. Se escovar muito, também dá cárie. Então, a única maneira é, tipo assim, regrar a comida, escovar no momento certo, né? 3 vezes ao dia. E é isso, fazer a alimentação correta, a limpeza correta, A não tem gente muito o que fazer. A gente tem tudo o que fazer. Mas assim, Tudo. mas como é que vai fazer? Tipo, se a pessoa escovar muito, vai dar cárie. Não, Aí, não tipo, é que escova muito vai dar cárie. Não, 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 não. Eu digo Não assim, foi isso que eu o disse. esmalte, né? Eu tô dizendo que o excesso de escovação promove também danos ao esmalte. Não é que vai Mas é provocar isso que eu tô cárie. falando. Tá. A questão é que nós precisamos orientar controle de dieta. Lembra que eu falei o que é dieta? Dieta é o conjunto, é a identidade da pessoa com relação à alimentação e nutrição. Então, eu não posso ter livre demanda. Eu tenho que ter horários estabelecidos para me alimentar. Então, eu não posso dizer que a pessoa não pode comer chocolate, porque é um alimento cariogênico. O que eu tenho que orientar esse cidadão, porque todo mundo vai burlar o sistema. Ela tem que comer na hora certa. Ela tem que ter controle. Ela tem que escolher, olha, não, eu vou comer, eu vou fazer o seguinte, eu gosto, sou louca por chocolate. Então, poxa, na hora que eu almoço, eu gosto de comer um doce depois de chocolate, então eu vou comer depois do almoço. Aí eu almoço, eu como meu chocolate e escovo o dente, pronto. Aí eu vou para a minha próxima alimentação, 3 horas da tarde, que é meu lanche. De meio-dia a 3 horas da tarde, eu levei 3 horas. O meu pH está equilibrado. Eu não estou em processo de desrê. Estão compreendendo agora? Que é controlar a demanda de alimentação. Controlar a demanda. Gente, nunca mais pensem como dentistas que vocês vão proibir as pessoas de comer alimentos cariogênicos, que vocês não vão. Não adianta você dizer para o adolescente, não adianta você dizer para a criança, não adianta. Todo mundo aqui faz aniversário temático. Aí vocês mandam fazer logo aquele kit festa que tem logo aqueles topos de bolo. Ou não. Eu posso chegar aqui na frente de vocês e dizer que vocês não podem comer aquilo? Olha, não mandem mais fazer bolo com topo de bolo, porque aquele doce que se usa ali é altamente processado, é açúcar de confeiteiro. Ele é o açúcar mais cariogênico do mundo, do planeta. Ele é o mais cariogênico do planeta, é o açúcar de confeiteiro. Então, vocês vão fazer o seguinte, está proibido, vocês não podem mais fazer aniversário, vocês não vão fazer mais nenhuma comemoração com esse topo de bolo. O que vocês diriam para mim? A senhora tá louca, né, professora? A senhora tá doida? Cavalo roeu sua cabeça? Entenderam? Então, a partir de agora, vocês já entendem o que eu estou falando. Melhor do que proibir é orientar. O que tu faz? Tu vai comer o teu bolo, te sacia daquele bolo. O que tu não pode é a cada 20, 30 minutos, ou cada vez que tu te lembra que tem o bolo, tu vai lá e pega uma fatia. Porque falem para mim, não é isso que a gente faz? Ninguém come um pacote inteiro de negresco. A gente come 3, 4 biscoitos. Aí enrola a cabeça do negresco e deixa bem ali. Aí a gente está estudando. Aí daqui a meia hora, 1 hora, dá uma fissura de novo de doce. Aí a gente abre o pacote de negresco, vai lá e come mais 2, 3 biscoitos. É ou não é? E assim a gente faz com o pacote da jujuba, assim a gente faz com o pacote do Mentos, assim a gente faz com aquela rosquinha amarela que a gente compra no sinal, o beijo de moça. Eu falei alguma inverdade? Não. Vocês estão rindo porque é isso que a gente faz. Não é verdade? Porque é a desorientação. Tá? Então, vocês precisam dominar isso. Vocês precisam compreender esse processo. Porque quando vocês estiverem na vida de vocês e que vocês forem orientadores de saúde bucal na vida das pessoas, vocês precisam ter clareza disso, para que vocês possam promover a mudança de hábito desse povo, do teu paciente, seja uma criança ou seja uma população. Posso passar? Alguma dúvida, eu posso voltar, sem problema nenhum. Posso?
Pode, pode. Então tá. Uso inteligente e racional dos açúcares. Certo? Eu tenho a... Olha lá. Olha aqui. Maíra, por que diabético tem cárie se ele não come açúcar? Vão pesquisar na internet, tá? Ele não come açúcar. A gente não viu ali que é a presença do açúcar, né? Que promove isso. Mas o açúcar está no pão? O açúcar está na melancia? Tá, não tá? Esse que é o problema, tá? Controlar a frequência da ingestão e incentivar a adoção de hábitos frequentes e eficazes de higienização bucal. Tá bom? Aí a gente vai falar aqui um pouquinho de flúor. O flúor tá rápido. Tá bom aqui? Tá bom, professora, tá ótimo. A gente já tá para acabar. Ai, peraí, meus amores, deixa eu voltar aqui. Aqui. A gente tem uma aula só de flúor, tá? Que a gente não vai trabalhar agora. Vou só falar para vocês que o flúor é o único componente da dieta capaz de apresentar efeito pré-eruptivo e pós-eruptivo. Então, ele é muito importante. Na aula de flúor, vocês vão aprender o quanto é importante o flúor, a orientação de flúor, seja no dentifrício, seja no bochecho, seja na fluoretação das águas, seja na alimentação. E aí eu quero que vocês me respondam essa pergunta aqui. A gente vai fazer agora um fórum, né? Qual a importância da... Professora, o slide não está na tela. Ah, não? Peraí. Então, um momento. Desculpa, meu amor. Agora. É porque ele fecha aqui de vez em quando, eu tenho que voltar todinho na plataforma. Então, olha só. Eu quero que vocês comecem a discutir comigo. A ideia não é discussão. Discussão nem sempre é briga, tá? Discutir é discutir ponto de vista, né? Eu vou colocar o meu ponto de vista, você o seu. Então, a gente já falou sobre dieta. A gente falou de cárie. E eu quero que vocês me digam qual é a importância da relação da compreensão disso dentro da OSP3, da Odontologia Social e Preventiva. Bora lá. A gente são 11 horas. A gente vai falar, eu quero que a gente fique pelo menos uns 15 a 20 minutos conversando sobre isso. Eu quero que a gente dê exemplos, eu quero que a gente fale experiências de vida. Vamos lá. Tô esperando. Hello? Em casa eu tenho, em casa não, na casa da minha tia, eu tenho uma priminha que ela apresenta cárie nos dentes e ela tem desde criança, né? Tudo Sim. por conta de um mau cuidado por parte dos pais, da alimentação. Então, assim, isso é algo que, por ser criança, né? Uhum. A Ela tá com quantos responsabilidade- anos? Hoje ela tá com 10 anos, mas é 10 anos. desde de criancinha que eu lembro. Aham. Por 4 anos, 3 anos, ela pequenininha, já com os dentes todos manchados. Já com os dentes. Aham. Manchados. E assim, isso vai também muito da conscientização dos pais, né? Falando em relação a crianças. Sim. Que tem que prestar atenção na dieta, de fato, no que a criança está ingerindo e tomar cuidado com essas coisas. Fora o Isso. exemplo que os pais têm que dar. Principalmente o exemplo que os pais têm que dar. Principalmente o exemplo, né? Muito bem, obrigada. Quem mais quer falar da importância? Eu vou mudar a pergunta. Eu vou perguntar, a partir da nossa aula, a partir da compreensão dessa relação de dieta e cárie, o que mudou na visão de vocês, né? E que vocês podem usar como ferramenta de transformação dentro da odontologia social e preventiva?
Serviu para vocês para alguma coisa? Para mim serviu completamente, toda a explicação. Toda explicação. E de que maneira agora a gente vai começar a usar? As pessoas têm na aula. 10 pessoas. Somos 9. Professora, Vocês eu são acho 9. que com certeza aquilo que a senhora falou sobre orientação, porque não adianta a gente tem que orientar os pais, né? E principalmente também saber conversar com as próprias crianças, sabe? Porque tem gente que sabe conversar com criança, dizendo que se ela ficar comendo muito doce, muito bombom o tempo todo, em vez de ter uma alimentação boa, tipo, eu vou tirar de mim mesma, professora. Antigamente eu preferia comer biscoito na hora do almoço do que comer uma alimentação boa. E minha mãe tá bem aqui de prova. Então, isso me fez muito mal, muito mal. E desde criança, eu sempre fui levando isso. E minha mãe, não, minha filha, tu não pode comer isso. Mas eu não ligava, sabe? Mas aí eu fui crescendo. A gente lá quer ouvir mãe, né? Verdade, é verdade. E eu tive muito problema com cárie, professora. Sem brincadeira, muitos problemas com cárie. E aí, eu fui mudando a minha rotina, eu fui tendo um controle de dieta, como a senhora falou. E hoje, graças a Deus, eu não tenho tantos problemas com cárie, graças a Deus. Mas, com certeza, uma boa orientação. A gente tem que saber falar realmente, bem explicado, tanto para a criança, tanto para os pais, entendeu? Porque realmente eles vão ter essa responsabilidade, entendeu? Com eles mesmo e com a própria família, com a própria criança. Que legal. Então, com certeza, uma boa orientação pode mudar tudo, professora. Isso mesmo, muito obrigada. E você pode prestar atenção que é o que eu sempre batalho com as minhas turmas, que você só pode orientar aquilo que você sabe. Verdade. Se você não sabe, você vai orientar o quê? Totalmente errado, né? Totalmente errado, que é o que a gente vê. A minha luta é essa. Eu não posso, por quê? Porque eu sou odontopediatra. Por quê? Porque eu estou inserida na saúde coletiva e na saúde pública, né? Então, eu não posso proibir as pessoas de comerem. Eu não tenho esse controle, eu não vou ter esse poder, eu não tenho esse poder. Entendeu? A gente não tem esse poder sobre as pessoas. O que nós temos é a capacidade de orientar, a capacidade de educar, né? Proibir em todos os âmbitos. A nossa mãe, ela fala isso. O proibido é mais gostoso. Né? Quando a gente começa a namorar, aqueles beijinhos escondidos, é tudo mais gostoso. Depois que vira escrachado, perde a graça. A mesma coisa, eu não posso proibir. Sabe por quê? Olha só. Sabe, quando eu fiz a disciplina da professora Clarissa, eu amo odontopediatria e saúde coletiva, né? Já manjaram. Adoro PNE, na verdade eu amo odontologia. Então, quando a gente começou a fazer a disciplina da professora Clarissa, a gente começou a conversar sobre isso e ela vai falar muito para vocês sobre a questão dos alimentos processados, os alimentos industrializados. São os alimentos mais cariogênicos do planeta. Por quê? Bora levar para o campo, para a prática. Se tu tivesse que te nutrir, tu tava precisando de... qual é a vitamina na banana que não dá cãibra? É K. Sei lá. Né? E aí tu tivesse com cãibra. Se tu tivesse com cãibra e tu soubesse que tu comendo banana ia parar tua cãibra naquela hora, mas fosse oferecido para ti uma banana in natura para descascar e uma pastilhazinha que já tinha o comprimido lá, que já tinha a substância que é para tua cãibra vinda da banana. O que tu comerias? Banana. Quem mais? Olha a pergunta. Professora, muitas pessoas iam escolher essa pastilha que a senhora falou? Uma pastilha? Uhum. Com certeza, muitas pessoas iam comer a pastilha, porque tem muitas pessoas também que não gostam de frutas, né? E porque também ela é mais rápida. prático. Mais É mais prático. Verdade. Nós chegamos no ponto. Ela é mais prática. Isso não quer dizer que ela seja mais saudável. Mas ela não sacia, ela não vai parar minha cãibra? Vai. Assim
é a bactéria, sim é o Streptococcus na nossa cavidade bucal. Quando ele está diante de um alimento processado, é muito mais rápido dele se alimentar dele. Quando ele está diante de um alimento que ele é in natura, que ele ainda vai ter que degradar as moléculas, porque as moléculas são maiores, entendeste? Então, é claro que ele vai demorar mais tempo. Então, aí está a diferença entre alimentos cariogênicos e cariostáticos. Ele vai explicar isso para vocês, o André e a professora Clarissa. E aí a gente entra no campo da discussão de quem hoje em dia não faz uso de industrializado? Quem aqui não está com fome e come um McDonald's? Tu vai lá no self-service, tu te serve de arroz integral, batata roxa, né? Um peito de frango grelhado para poder matar tua fome, que tu só tem 15 minutos para tu comer um Bob's e tomar um refrigerante, vem, desce e vem embora para aula. Aqui, o teu objetivo era o quê? Matar tua fome. Não era verdade? Tu pouco te ligaste se era cariogênico, se era... E quantas vezes isso acontece no nosso dia? Acontece O só negócio mesmo é estar saciado, né? Não é verdade? Ficar com fome, entre aspas. Então, o que a gente precisa fazer com a nossa vida e com a vida do nosso paciente? A gente pode proibir ele de fazer isso? Não. A gente se proíbe de fazer isso? Não. Eu não corro esse risco, eu não faço isso na minha vida, eu faço isso com os meus filhos. Chegou um momento, hoje não, graças a Deus, que eu estou num momento mais tranquilo da minha vida, apesar de estar trabalhando muito, mas eu tenho uma determinada estabilidade, né, profissional e financeira, que me garante que eu tenha 24 horas uma pessoa com eles. Então, tem dias que eu não vejo meus filhos, porque eu estou para o interior. Eu tenho 2 consultórios em 2 consultórios diferentes, né? Mas teve uma época que eu não tinha como ter alguém 24 horas com eles. Então, o que eu fazia? Eu deixava suco de caixa, eu deixava biscoito recheado, bolo balduco, né? Ou então eu comprava aqueles bolos da Etme Mariquete, que eu não sei nem se ainda existe, deixava com eles, porque eu ia passar 2, 3 dias fora de casa. Ora, como era que eu ia deixar 2 crianças que não ficavam com uma pessoa, a pessoa ia embora às 4 horas da tarde. Como era que eu ia deixar 2 crianças que ainda iam ter que preparar, abrir o pão integral, pegar lá a ricota, colocar no pão, colocar o alface. Vocês acham que isso é real? Não é. Então, é muito legal a gente compreender o que é real, para que a gente possa orientar realmente. Porque senão, a gente vai ficar só no campo de falar. O paciente não vai entender, muito menos ele vai aplicar, e eu vou só ter perdido meu tempo. Então, muito mais importante do que eu proibir é eu educar. A partir de hoje, vocês estão tendo esse conhecimento, vocês estão diante desse conhecimento, dessa informação que vocês não tinham. Então, vai ser muito mais fácil vocês agora vigiarem os hábitos de vocês. Certo? E a partir do momento em que você começa a adotar isso, você realmente promove uma mudança. Tudo bem? Vamos dar um intervalo para eu molhar minha garganta, que são 11h05, eu tô com a garganta seca. Tudo bem, tá legal. Tudo bem? Tem alguma dúvida com relação aqui à nossa aula de dieta? Não, professor. Não, né? Então tá. Então a gente vai dar um intervalo, até pelo menos mais 11h20, 15, 20 minutos de intervalo, tá bom? Pra gente encerrar, eu acho que a gente não vai conseguir ir até muito, porque tá doendo muito a minha garganta. Tá bom, meus amores? Então, eu vou passar aqui para um outro slide, para a gente trabalhar um outro conteúdo, para a gente ver se a gente consegue ir até meio-dia, tá bom? Tá bom. Tá bom. Beijo, meus amores. Vão merendar, tá? Sim. Daqui a pouquinho a gente volta. Vai continuar nesse mesmo link, vai, né? Aqui mesmo, minha filha, tá? Tá. Só para eu vou, porque a gente, como tá tudo... Eu não sei se vocês estão vindo aqui na faculdade, mas nem a Popó a gente tem quase, às vezes a Popó não vem, não tem ninguém, não tem lanchonete, não tem nada, então a gente não tem onde comer nada, nem beber água, nem nada, tá bom? Aí eu vou só lá na frente ver se eu consigo alguma coisa. Tá? Beijo, Tchau, amores. Até Intervalo. depois. Beijo. Voltamos para a sala. Quem nós somos ainda aqui? Quantos nós temos? Só temos 4 alunos, né? Tá falhando muito a minha voz. Na verdade, está indo embora. A minha voz. Vamos lá. Já estão aí, meninas?
Deixa eu avisar o pessoal aqui no grupo que voltou. Tá, meu amor. Tá, avise, meu amor. Nós vamos falar sobre a importância dos dentifrícios, tá? É uma aula curtinha, ela não demora muito. Bora lá. A gente está falando então, né, de como é que como é que a gente na odontologia social e preventiva, a gente vai adotar ações, né, qual é a nossa prática para a gente poder orientar, para a gente promover a saúde, né? E aí nós estamos começando a falar de cada elemento que é importante a gente saber, de cada informação que é importante, cada conhecimento que é importante a gente ter, para que a gente possa, então, fazer essa promoção de saúde, para que a gente possa trabalhar a prevenção, a orientação e promoção, né? A gente falou sobre a dieta, falou sobre a importância da dieta, né? E a gente, então, vai falar agora sobre a importância dos dentifrícios, tá bom? A importância dos dentifrícios nesse conjunto que é a promoção de saúde bucal, tá bom? Olha só como é a aula. Estão assistindo, tá compartilhada, meus amores? Confirmem comigo. Tá sim, professora. Tá, né, meu amor? Isso. Então, dentifrícios fluoretados. Esqueçam dentifrícios não fluoretados. A gente só não indica o dentifrício com flúor nos casos em que a gente está diante de fluorose, né? Quando a gente está com alguma condição de saúde que impede a indicação do dentifrício fluoretado. Fora isso, eu acabei de falar na aula passada, que a partir da erupção do primeiro elemento dentário na cavidade bucal, há de se ter dentifrício com flúor, tá? Então, historicamente, Lucas Sheffield, né, ele conseguiu colocar o dentifrício, ele conseguiu usar o creme dental colocando em tubos. Antigamente eles usavam umas barras, tipo barra de sabão, tá? Olha lá, etimologicamente a palavra dentifrício quer dizer remédio de limpar os dentes. Já se concebia dentifrício como um elemento importante, como um elemento importante, né, da parte de prevenção e promoção e recuperação da saúde, tá? Isso na DEA, olha lá, em 1850, foi a primeira vez. Nos anos 60, né, a Associação dos Dentistas Americana criou o primeiro dentifrício com finalidade terapêutica. É aí que surgem aqueles dentifrícios gente, a minha voz está muito ruim.
É quando eles começam a conceber que ele realmente pode ser um método, um mecanismo, um instrumento eficaz no tratamento de alguns problemas de saúde bucal, tá? Na década de 80, ocorre o grande avanço, né? O grande estudo relacionado ao flúor, e é quando eles adicionam o flúor, tá? Ao dentifrício para o controle e prevenção da cárie. Quais são as funções do dentifrício? Isso aqui é questão de prova, tá, meus amores? Vocês vão ter isso aqui. Eu quero só que vocês não se preocupem com o nível de dificuldade da prova. Eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês aprendam, tá bom? Não se preocupem que eu não vou fazer provas difíceis, são provas diretas, são questões diretas, tiradas do slide. Eu quero apenas que vocês aprendam, tá bom? Meu objetivo com vocês é que vocês aprendam, tá? Então, qual é a função cosmética? É a remoção da placa, polir os dentes, reduzir os odores e auxiliar na escovação, tá? A função a terapêutica ou profilática foi a partir da incorporação do flúor, tá? Dentifrícios. Efeitos do uso. O aumento do consumo de dentifrícios promove a redução do índice de cárie dentária. Alguém vai dizer que ainda agora eu disse que o uso da escovação, porque escova muito o dente, então vai ter cárie, tá? Olha só. Redução nos índices de cárie dentária relacionada ao aumento do consumo de dentifrícios está relacionado à incorporação do flúor. Ora, o que foi que a gente conversou ainda agora no mecanismo DESRE? Né? Que a saliva, através da... Eu não quis falar muito de flúor, porque você tem uma aula só de flúor, que é onde eu especifico, que é onde eu falo para vocês quais são as funções do flúor. A propriedade tampão da saliva, ela está relacionada ao flúor, tá? Então, eu não vou ficar me atendo muito aqui. Então, o aumento do consumo dos dentifrícios, ou seja, a incorporação do flúor e a incorporação dele no hábito de higiene é que promove a redução estatística dos índices de cárie, tá bom? Exatamente pela incorporação na propriedade tampão da saliva, tá bom? Qual é a apresentação do dentifrício? Olha a gama que tem, né? Várias marcas, vários sabores, vários tipos em frascos, tem líquido, tem pasta, tem uns que são mais durinhos, tem uns que são na forma de gel, tá bom? Então, essa é a forma de apresentação dos dentifrícios. Que substâncias compõem um dentifrício? Né? Nós temos os detergentes, os conservantes, temos os ligantes, os umectantes, os flavorizantes e os corantes. Agora a gente vai ver cada um deles, tá bom? Essa aula é super chata, meninos. Eu vou confessar para vocês que essa aula é super chata. Mas, infelizmente, ela é importante, porque pode chegar um determinado... Pode não, vai chegar um determinado momento da vida profissional de vocês que vocês vão precisar prescrever o dentifrício. Não fiquem pensando que a gente não prescreve, que a gente só prescreve antibiótico e anti-inflamatório. Muito pelo contrário. Eu faço muita prescrição de dentifrício, colutório e tipo de escova de dente. Eu até tenho no meu consultório, eu não indico marca, tá? Mas eu até tenho no meu consultório uns impressos que eu mostro o tamanho da cabeça da escova, indicada para cada paciente, a quantidade de pasta, a quantidade de dentifrício que é para colocar para cada faixa etária de idade. Tá bom? Então, nós vamos... Infelizmente, vocês precisam saber isso, porque vocês vão prescrever, tá? Os abrasivos. Os abrasivos, eles têm a função de limpar e polir os dentes. E aí, a gente volta para a nossa aula passada, né? Para a gente falar de por que então não resolve a questão de eu vou comer várias vezes, eu vou escovar, então várias vezes vai resolver meu problema. Não, porque na verdade os dentifrícios, eles também são compostos de abrasivos. E os abrasivos, eles limpam e fazem o polimento dos dentes. Mas vocês vão aprender lá em dentística restauradora, quando vocês estiverem em dentística 1, que vocês forem aprender a fazer o polimento das restaurações, vocês vão ver que o polimento, ele causa desgastes, certo? Você remove, você não tem um mecanismo de remover só a sujidade, você acaba removendo também parte do tecido dentário, tá bom? A interação com as cerdas da escova, juntamente com a cinética de escovação, aumenta o índice de abrasividade, podendo danificar o esmalte, tá vendo? Carbonato de cálcio, pirofosfato de cálcio. Os umectantes, eles evitam
eles evitam que o creme dental resseque. Então, ele é uma substância que dá cremosidade para a pasta de dente. Vocês podem prestar atenção quando a gente esquece a pasta de dente, né? O dentifrício aberto, qual é a primeira coisa que acontece no dentifrício? Quando a gente vai pegar, que a gente vai tentar apertar. Falem comigo. Estão muito caladas, estão cansadas. Fica seca. Fica seca. Então, quer dizer que a propriedade umectante daquela parte do dentifrício se perdeu, né? Tudo bem? Olha, então quais são os componentes? O glicerol, o sorbitol, o propilenoglicol. Aí, qual é o exercício que eu vou dizer para vocês? Para vocês irem atrás da pastinha de dente e vocês vão ler todos esses componentes lá. E a gente precisa saber, às vezes, para a gente saber quantos milhões de partes, quantas partes por milhão a gente vai indicar de flúor, né? Às vezes a gente vai ter que indicar, nós vamos ter pacientes que já fizeram clareamento, então a gente não vai poder indicar, aí o paciente não pode usar qualquer pasta de dente, ele não vai poder ficar usando aqueles branqueadores, né? Que são os dentifrícios que têm essa promessa comercial de promover o clareamento, eles não podem usar, e eles também não vão poder usar aquelas... Eita! Não vão poder usar aquelas pastas, né, aqueles dentifrícios que têm corantes, porque eles acabaram de fazer clareamento. Tá bom? Então, vamos lá. A importância dos ligantes é formar uma massa viscosa. É dar a liga. É juntar as moléculas. Tá? Carbomexil de celulose, hidroximetil de celulose. Os detergentes. Os detergentes, eles são responsáveis por diminuir a tensão superficial e produz a espuma. O detergente é a parte do dentifrício que promove a ruptura das moléculas de gordura. Então, quando a gente faz o uso de uma alimentação, né, rica em gordura, difícil a gente comer um alimento que não tenha gordura, não tenha lipídios. O componente do dentifrício que faz que desenceba a cavidade bucal é o detergente. Tá bom? Lauril Eltes. Aí vocês vão ver, se vocês forem pegar um dentifrício e uma caixinha de sabonete ou de shampoo, a bula de um sabonete ou de shampoo, vocês vão ver esse mesmo componente, lauril éter sulfato de sódio, lauril sulfato de sódio, N-lauril sarcinato, tá bom? Vocês não precisam decorar, eu não quero que vocês decorem nada disso aqui, tá bom? Vocês precisam saber a função dos elementos. Agora, se é glicocerol, não sei o que, vocês não precisam saber disso, tá bom, meus amores? Não fiquem desesperados. Os conservantes, eles são importantes para evitar a proliferação de micro-organismos, tá? Então, não quer dizer que a gente não vai precisar fazer higiene da escova, porque, na verdade, isso está relacionado ao tubo do dentifrício. Tá bom? O conservante ele está presente no dentifrício para que não seja contaminado o conteúdo dele todo. Tá? Olha lá, diclofenaco existe nos dentifrícios. Tá? Os flavorizantes. Tá? Os flavorizantes são eles que atribuem o sabor ao dentifrício. Tá? Eles que são os responsáveis pelo sabor. São adoçantes com sacarina e sorbitol. Não tem açúcar. Tá? Então, aqui são vários sabores. Tem sabor de tudo hoje em dia. A gente encontra dentifrício do sabor de tudo. Né? De tutti-frutti, de tudo. Os corantes, claro, não preciso nem falar. São eles que dão a cor aos dentifrícios. Tá? E os fluoretos. Tá? Os fluoretos são os agentes terapêuticos coadjuvantes na prevenção e tratamento da cárie dental. Tá? Eles são adicionados, fluoreto de amida, fluoreto de estanhol, fluoreto de sódio é o mais comum, tá? E o monofluorosulfato de sódio. Os agentes antimicrobianos e tartáricos têm a função de prevenir a cárie, gengivite e cálculo. São esses agentes, tá? Aqui que vocês precisam saber indicar. Por exemplo, vai ser muito comum vocês receberem pacientes de vocês que vão ter problemas periodontais, né? E aí, ou ele está num quadro de gengivite, ou ele já passou para o quadro de periodontite. E aí ele vai ser preciso ele ser submetido a raspagens. Quando você faz a raspagem, você promove muito sangramento, né? Você promove um processo, o tártaro ele tá ali, né? Então ele tá, querendo ou não, ele já tá em simbiose ali, a doença já está instalada, a gengivite ou a periodontite já está instalada. Mas quando você promove a remoção do tártaro, você promove ferimentos
né, inevitáveis, porque você machuca a gengiva para você remover o tártaro. Então, você vai levar esse paciente a um acometimento de um processo inflamatório, que ele é necessário, é inevitável. Você não tem como tirar tártaro, você não tem como fazer raspagem subgengival e principalmente supragengival, que a supragengival vocês não veem, o SP3, vocês só vão ver em periodontia. A gente faz rebatimento de campo operatório, a gente abre toda a gengiva do paciente. Então, vocês vão precisar indicar, né, os dentifrícios e os colutórios. A gente vai indicar o periogard para fazer bochechos, que são aqueles que têm, né, o antimicrobiano. São antibióticos mesmos que contém nas pastas, né, nos dentifrícios e nos colutórios. Tá bom? Então, triclosan, associado ao pirofosfato, zinco e gangrês, e a clorofila, juruáceas, minerais e calêndulas. Isso aqui são aqueles que estão nos chamados homeopáticos, tá? Olha só, esse aqui é um quadro de gengivite, tá? Olha só. Agentes hipersensibilizantes. Prevenção e tratamento da hipersensibilidade dentinária. 30% na redução da sensibilidade. São aqueles dentifrícios que tem no mercado, que estão os Sensodynes da vida. Né? A gente fala muito nessa marca porque, infelizmente, ela é muito difundida. Então, esses dentifrícios, eles em determinados momentos vão precisar ser indicados por vocês. Mas não porque vocês só sabem de boca. Vocês precisam saber que ele tem essa propriedade. Vocês precisam pegar a bula do dentifrício e ler e saber por que ele tem... Por que ele tem essa propriedade. Tá bom? É o nitrato de potássio a 5%. Esse nitrato de potássio, eles promovem qual é a ação do agente hipersensibilizante, tá? Vocês vão aprender lá na aula quando vocês chegarem em dentística, na parte de dentística que vocês forem dar clareamento, vocês vão aprender um dos problemas, né? Um dos prejuízos, quando ocorre um erro no clareamento, quando dá errado, a gente tem o que a gente chama de diafanização. A diafanização é a ruptura de pontes de hidrogênio causadas na verdade, assim, são as pontes de hidrogênio que estão presentes nos cristais de hidroxiapatita na formação do esmalte e da dentina, tá? E o que acontece? O paciente fica com hipersensibilidade, é quando dá aquela mancha branca no dente do paciente e o paciente fica com hipersensibilidade. Então, a gente vai passar, então, a gente vai tentar reverter o quadro de diafanização a partir do depósito de cristais de cálcio e flúor, para a gente tentar refazer as pontes de hidrogênio e de cristais de hidroxiapatita, para o fechamento dos canalículos dos túbulos dentinários. Então, aqui que está a função do nitrato de potássio. Ele é importante nesse processo de regeneração. Então, não é a pasta, não é o Sensodyne que vai causar isso, é o processo, é o componente que existe nele, que juntamente ao tratamento com o cirurgião dentista, que vai promover o fechamento dos canalículos dos tubos dentinários, na proposição da redução da sensibilidade. Tudo bem, meu amor? Perdão. Agentes clareadores auxiliam na remoção de manchas superficiais dos dentes pelo peróxido, tá? Racionalidade na indicação devido a agredir o esmalte. Então, é isso que a gente fala para vocês. Às vezes, a gente vai ter que fazer o paciente entender que ele já está passando por um processo de clareamento e que ele tem que suspender esses agentes que ele usa, porque é clareamento em cima de clareamento. Então, ele vai promover a sensibilidade. Olha, tá bom? Aqui, os agentes clareadores promovem isso. O clareamento, gente, ele faz a remoção de manchas superficiais, tá bom? Os dentifrícios fluoretados são muito usados na saúde pública como método eficaz, tá? Devido à cobertura e facilidade do uso, tá? Então, o governo até distribui alguns kits. Eu acho que vocês já podem ter tido experiência de ter visto em algumas ações sociais. A própria faculdade faz isso. Quando a gente está em tempo regular, que a gente vai fazer as ações, a gente fala com o professor Reinaldo, a gente faz um projetinho, manda para ele. E aí, diz, olha, professor, a gente tem a meta de atender 200 pessoas, 300 pessoas, 1000 pessoas. E a gente manda o projetinho para ele, em nenhum momento ele se recusa, ele sempre favorece a ação, tá? Então, devido à maior cobertura e facilidade do uso.
Os dentifrícios fluoretados reduzem de 20% a 35% a cárie dental, quando a escovação é realizada no mínimo 2 vezes ao dia. Tá bom? O uso da água após reduz a eficácia. Então, quando a gente está na cadeira com o paciente, que a gente vai fazer a escovação supervisionada, vocês vão fazer isso, a profilaxia, a gente tem que orientar o paciente a não ingerir água durante pelo menos 1 hora, que é para a gente deixar, a gente não falou da propriedade do tampão, da saliva, que é para a gente deixar a ação do flúor, juntamente com a saliva fisiológica, tentarem um processo de remineralização. Olha só. Esse Durafat 5000 é o único dentifrício que tem no mercado brasileiro, inclusive ele é importado pela Colgate, que promove a regeneração, tá, dos cristais de hidroxiapatita na reversão do processo de diafanização das pontes de hidrogênio. Tá bom? Então, por isso que é importante. Ah, Maíra, é um saco essa aula. Por que eu tenho que saber de pasta dentária? Por causa disso aqui. Eu vou dar um exemplo, vou dar um caso para vocês. Aconteceu com a esposa do meu pai. Ela faz clareamento, meu pai faz clareamento, né? Ela faz o caseiro. E aí, ele comprou material odontológico, ela pegou a bisnaga, só que ao invés dela pegar a bisnaga de clareamento, ela pegou a bisnaga de ácido peracético. Ela pegou o ácido fosfórico, aquele que faz o ataque ácido na parede do dente para fazer restauração. E aí, ela colocou na moldeirinha dela, né? Na matriz dela, e ficou 4 horas com aquele ácido dentro da boca. E ela promoveu o processo de diafanização. Ela fez uma ruptura das pontes. Né? Ela não ficou com hipersensibilidade, mas ela ficou com uma linha branca. Onde o ácido pegou, ficou branco leitoso o dente dela. Né? E aí, o meu pai começou a ter que fazer um tratamento super prolongado e muito profundo com ela, com relação à reposição dessas pontes, né, de cristais de hidrogênio e cristais de hidroxiapatita. E o Durafat foi fundamental nesse momento. Tá bom? Então, ela fazia uso de Durafat. O Durafat tem outras apresentações que não só o dentifrício, ele também tem colutório, ele também tem tipo um verniz de depósito. Tá bom? Então, só para que vocês compreendam a importância da aula. Ela é chata, mas ela é importante. Aqui a indicação da quantidade de milhões. Concentração adequada em termos de efeito máximo, mínimo, o risco é de 1 milhão para 1.100.000 partes por milhões de flúor, tá? O alto consumo de dentifrício em ingestão maciça pela criança pode causar fluorose dental, tá? A percentagem de ingestão média das crianças de 2 a 3 anos, de 4 anos, vai diminuindo. Por quê? Porque ela vai aprendendo a cuspir. Então, por isso que a quantidade do uso do dentifrício fluoretado, ele também progride, principalmente pelo aumento do número de dentes na cavidade, o aumento do tamanho dos dentes. Então, aqui, 2, 3 aninhos, ele tem pouquinhos dentes, né? Os dentes são pequenos, né? E ele ainda não sabe cuspir. Então, a gente tem que usar o tamanho de metade de um grão de arroz, tá bom? Olha, aqui é a indicação. Tá? Tem que ser supervisionado. Aqui é o que eu falei para você, tamanho de um grão de arroz cru a 1 grão de ervilha. Tá? Aqui, olha, essa imagem é fundamental. É isso aqui que eu tenho no meu consultório. Tá? Eu fiz um panfletozinho. Tenho aqueles negocinhos de mesa, né? Panfleto, é tipo um calendário, né, que eu vou passando quando eu vou dando orientação para a criança e para a família, eu vou falando isso. Então, aqui, olha, a quantidade de dentifrício que a gente coloca na escova com a evolução. Veja que aqui o 3 já somos nós adultos, né? A gente nem precisa, mas a gente pega ali a pasta e faz, passa logo um montão. Nós também estamos errados. Tá bom? Dentifrícios, do ponto de vista cosmético, são recomendados para todos os pacientes, objetivando limpeza e polimento dental. Tá? Antiplaca, indicados para pacientes com dificuldade de manter a saúde periodontal através do controle mecânico de placa dental. Aí nós vamos falar de pacientes com incoordenações motoras, né? A gente vai falar de pacientes que têm dificuldade ou porque trabalham em ambientes em que eles não podem estar mantendo a saúde bucal, né? Aí eu estou falando, por exemplo, agentes penitenciários, mineradores, são as pessoas que têm as condições de trabalho mais insalubres do mundo. Né? Não podem estar fazendo, então que eles façam uso de dentifrícios antiplaca.
Tá? Os fluoretados indicados para todos os pacientes. Antitartáricos são indicados para pacientes que apresentam grande formação de cálculo. Aqueles pacientes que têm hipersensibilidade, né? Aqueles que apresentam a sintomatologia, você vai indicar os dessensibilizantes. E em saúde pública, a melhor forma de acesso à prevenção da cárie é o uso de dentifrícios e flúor. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida, meus amores, sobre a aula de dentifrícios? Acho que não, né? Ela é tão simples. Não, professora. Ela é bem simples. Parece que ela não tem importância, mas quando vocês chegarem lá na frente, é importante vocês guardarem isso, porque quando vocês precisarem lá na frente de orientar o paciente, vocês precisam dessas informações. Professora, tava meio barulho aqui em casa, eu não liguei o microfone para falar na hora que a senhora estava falando sobre a ação. Eu participava de um projeto que era chamado Projeto Sorriso, e a gente foi fazer uma ação lá em Coraci. Aí veio uma mãe com 3 filhos e levou para fazer a limpeza, né? Que a gente faz a limpeza, aplicação de fluido, etc. E ela falou que a escova que ela usava era a escova que os 3 filhos dela usavam. Todos eles usavam. Usavam a mesma escova para escovar o dentinho das crianças, e todos eles estavam com cárie. Muito, muito precária a situação deles. Aí, como a importância, né, da gente fazer as ações e entregar, como a senhora falou, os pacotinhos com escova, com pasta. E eles foram felizes da vida. Parece que nunca viram uma escova para E é verdade. E é verdade. E eles levaram as escovas, tipo, a escova e a pastinha deles. Aí, na outra ação que a gente fez no mesmo lugar, a mãe dele levou eles de novo, tava falando que eles estavam escovando o dente direitinho, aprenderam a escovar, que a gente faz o ensinamento, né? Sim. Isso traz uma felicidade enorme da gente. Olha que legal. A evolução da criança. Isso, que legal, Aline, é isso mesmo, né? Nós temos esse potencial, nós somos capazes disso. E isso você está falando, você como acadêmica, imagina você quando for dentista, né? Imagina você quando for dentista. Então, é por isso que é muito importante a gente se empoderar de conhecimento. Porque quando a gente tem muito conhecimento, quando a gente tem domínio de conhecimento, a gente a gente usa do poder de persuasão, a gente consegue fazer aquele paciente compreender a importância, né? A gente não precisa ficar proibindo. Por exemplo, como é que você podia chegar diante dessa mãe e dizer, olha, a senhora está errada, como é que a senhora está escovando o seu dente e o dente dos seus filhos com a mesma escova? Então, se você for sensível, se você procurar entender o contexto onde você está inserido, você realmente consegue modificar a realidade, né? Muito legal a sua experiência. Sim, porque lá nesse local que a gente fez, realmente, eles são, assim... Carentes. Isso, é bem baixa a situação, assim, na questão da vida financeira, né? Aí, então, eu entendi também que acho que a mãe não poderia ter o custo, né, de comprar a escova para os 3, aí estava usando todo mundo a mesma escova. Exatamente. Então, muito mais importante do que a gente proibir, porque é mais fácil. Se a gente não tiver esse olhar, olha, a senhora não pode fazer isso, a senhora está errada, você está proibindo, você está julgando. De repente, ela nem voltaria na próxima ação. Mas você teve o cuidado de orientar. Você levou em consideração a condição daquela mãe, né? Então, quando você orienta, quando você educa de verdade, quando você promove o conhecimento, você realmente consegue mudar a realidade daquela pessoa, certo? Então, é o que eu quero com vocês na disciplina. E que vocês, como serão meus alunos, se Deus quiser, no próximo semestre, vocês vão dar só continuidade a essa linha de raciocínio, né? E vocês começam, então, a perceber por que eu sou tão apaixonada pela saúde pública, né? Porque, às vezes, a gente é mal remunerado, que a gente acha que a gente é mal remunerado, mas tem coisas que a gente não recebe em espécie. Né? São sorrisos, são agradecimentos. Quando você vê esse retorno, de repente você está recebendo a sua maior remuneração. Que você está se realizando como pessoa e como profissional. Tá bom, meus amores? Alguma dúvida? Não, professora. Eu só vou te avisar, é porque a Laís pediu para lhe avisar que ela teve que sair da aula porque estava cortando muito. A internet dela estava ruim, eu acho. Ah, tá bom, mas vai ficar gravada, eu vou postar para vocês, tá bom? Tá bom. Aquela sua aula 2 já deu certo na plataforma, viu? Ah, já deu? Deu. Tá bom, é que eu pedi mesmo suporte pro Luiz, eu desesperada, Luiz, pelo amor de Deus. Olha, vocês não liguem, tá, meus amores, porque às vezes eu entro na plataforma, aí eu baixo o vídeo, coloco no meu YouTube, quando eu vou ver não é minha aula. Um dia desse eu postei a aula da Manu. Não, pois é, professora, mas deu certo o link do YouTube.
Eu tava olhando aqui Foi, agora. né? Uhum. Tá bom. Então tá, meus amores. Um bom final de semana para vocês. Fiquem Obrigada, com Deus. professora. Que Professora Deus também. salvaguarde Obrigada, vocês professora, e a... também. Muito obrigada. Que a gente se mantenha saudável, que a gente se mantenha imune a essa doença. Tá bom? Vocês e toda a família de vocês. Amém. Amém, professora. Um beijo, Amém, amiga. professora. Beijo. Beijo. Tchau.